Com o que acabou de acontecer no Rio Grande do Sul, você com certeza percebeu que não dá para contar com a boa vontade do poder público para te salvar numa situação de emergência. Muito pelo contrário, é mais provável que eles atrapalhem quem está querendo ajudar do que realmente te ajudem. Então, isso talvez tenha acendido uma luzinha na sua mente de que você tem que estar minimamente preparado para emergências. E o que é estar minimamente preparado? É saber cultivar uma horta, é saber abater um animal se for necessário para sobreviver, é saber fazer uma fogueira para sinalizar sua posição se você estiver ilhado em cima de um telhado ou num terreno elevado com a água subindo. Aí eu te pergunto, você sabe fazer uma fogueira que faça bastante fumaça e possa ser vista por helicópteros e socorristas vindos de longe? Ou melhor ainda, você sabe fazer um filtro caseiro para remover detritos da água e torná-la mais própria para consumo? Veja só, é muito fácil, né? Você usa carvão, pedras, areia e aí você filtra a água. E você deveria saber, ela não se torna própria para o consumo, porque esse processo ele não acaba com os micro-organismos, você precisa depois ferver a água. Isso é importante de se saber. Inclusive, isso é coisa que eu acho que se aprende no prezinho, mas talvez você tenha se esquecido. Isso é um conhecimento que pode vir bem a calhar, pode ser bem útil numa situação de emergência. E tantos outros. Você sabe juntar suprimentos para sobreviver aí um período de necessidade, um período de desabastecimento. Imagine só que não aconteça nenhuma tragédia, uma grande catástrofe, mas venha outra greve dos caminhoneiros e acabem os produtos nas prateleiras. Você sabe, pelo menos, acondicionar os produtos que você vai comprar na hora que você correr para o mercado, junto com todo mundo, quando ficar sabendo da greve dos caminhoneiros? Sabe estocar arroz, feijão, esse tipo de coisa? Você sabe fazer uma horta? Talvez montar uma arapuca para caçar um pombo e fazer um delicioso pombo assado? Certamente você pode não saber desse tipo de coisa, mas é uma necessidade você começar a pensar e desenvolver esse tipo de potencialidade em você. Não por causa de um suposto apocalipse climático, mas porque merdas acontecem. E eu vou aproveitar para recomendar que você, para aprender essas habilidades todas, se inscreva lá no canal Sobrevivencialismo do Júlio Lobo. É um rapaz magrelo, divertido, gente boa, tá lá, vai ensinar você a fazer uma cisterna, a criar peixe, vai ensinar você a fazer fogo com palitinho, essa coisa toda. Apesar de fogo com palitinho não ser indicado em nenhuma situação. É melhor você ter isqueiros, pederneiras e etc. à sua disposição, sempre que possível, não é? Mas se inscreva lá no canal dele para você aprender sobre esse tipo de coisa. Aqui no meu canal eu quero divagar sobre um outro assunto que tem relação com isso. A ideia do apocalipse climático, a ideia que alardeiam com tanto fervor de que o mundo será destruído, de que as próximas gerações não serão capazes de viver, não terão futuro por causa de um suposto apocalipse climático. E então vamos lá. A narrativa favorita da esquerda misantrópica e maluca é dizer que o ser humano está destruindo a Terra e por isso nós seremos punidos pelas consequências do aquecimento global. Haverá um dilúvio com a subida do nível dos oceanos e nós não conseguiremos mais ter alimento e passaremos por uma penúria indescritível por causa dos nossos crimes contra a mãe natureza. E vejam só o quanto esse discurso comunista ele se aproxima realmente da rejeição completa a Deus, do satanismo, na tentativa de, é claro, substituir a crença que temos em Deus por uma crença num apocalipse climático, na mãe natureza e etc. e nos seus dogmas progressistas malucos. Vejam só, sempre o discurso climático ele é atrelado a outros discursos sobre o racismo estrutural, sobre a misoginia, sobre a homofobia, etc. Tudo isso é englobado no mesmo livro de regras. Tudo isso é descrito na mesma narrativa. Por quê? É uma narrativa religiosa. Assim como existem as narrativas religiosas cristãs que contam como o pecado do ser humano provocou o dilúvio, que falam
sobre o apocalipse, a maneira como o mundo será purificado pelo fogo e etc., a narrativa woke, a narrativa progressista, ela vai na mesma linha. Nós seremos punidos pelos nossos pecados homofóbicos e racistas. Nós seremos punidos pelos nossos pecados de emissão de carbono. E aí, veja, você nunca vai ver um esquerdista ensinando a uma pessoa a sobreviver ao suposto apocalipse climático, né? Você nunca vai ver um esquerdista propondo soluções de verdade para o apocalipse climático que eles alardeiam. Tanto que nenhum deles sabe fazer uma horta, nenhum deles sabe fazer uma cisterna. O máximo que você vê essa turma fazendo de cisterna é o Boulos dizendo que isso é uma tecnologia inovadora do quilombo urbano de não sei na onde. É demagogia e discurso, muito longe da aplicabilidade real desse tipo de coisa. Porque o objetivo deles não é nos proteger desse tipo de apocalipse, mas sim que esse apocalipse aconteça e a humanidade seja destruída, né, por conta dos seus pecados climáticos e fóbicos e etc. E aí essa narrativa, o woke, ela se aproxima bastante da narrativa cristã. Porque a narrativa cristã, ela não diz que para acabarmos com o apocalipse nós devemos juntar armas para enfrentar o exército do anticristo. Não. Ela prega que devemos, é claro, enfrentar os nossos próprios pecados para que possamos ir ao reino do céu. E aí é o momento que a gente pode diferenciar as coisas absolutamente. Para a narrativa woke não existe céu, não existe alma, não existe Jesus. Para eles, nós simplesmente precisamos instaurar um governo totalitário para trazer o paraíso na Terra. Aí, é claro, acabando com as nossas emissões de carbono, sendo controlados por um esquema de crédito de carbono. Para eles, o paraíso é terreno. Ou seja, serão aplicadas medidas completamente malucas para trazer esse paraíso terreno. Bom, para nós cristãos que não acreditamos nessa bobagem climática deles, nós sabemos que o paraíso ele está em outra vida, em outro plano de existência. Então o que nós devemos fazer é buscar a nossa salvação, que é individual, rejeitando o pecado e nos aproximando a cada vez mais de Deus. Essa é uma coisa difícil de se fazer entender. Acho que vai valer a pena até fazer um outro vídeo só sobre isso. Mas vejam só, essa no final é a grande diferença que existe entre a religião woke misantrópica e a religião cristã. Para quem não sabe, misantropia é a rejeição, o ódio à humanidade, que essa turma contraiu com uma extrema força e tanto que pregam redução populacional, que as pessoas não tenham filhos, etc, etc. Todas imensas bobagens. E essa é a imensa diferença entre essas duas correntes de pensamento, de visão de mundo, que tem muita semelhança entre si na forma de lidar com seus fiéis, mas que no final chegam a pontos e objetivos completamente diferentes. Para eles, o reino eterno, o paraíso, é aqui. Então eles têm que instaurar um governo totalitário, eles têm que controlar a sua vida, eles têm que implementar o sistema de crédito de carbono para que você não possa usar o seu carro. Para nós que não somos satanistas, o objetivo está em outro mundo. Isso aí é importantíssimo de saber. Mas é claro, sobre fim do mundo, sobrevivencialismo, preparação e etc., eu ainda tenho uma coisa importante para falar. Você deve estar preparado sim para uma situação de emergência. E isso tem a ver com o paradoxo do Tostines. Vocês conhecem o paradoxo do Tostines? Funciona assim, o Tostines, ele é fresquinho porque vende mais, ou ele vende mais porque é fresquinho? Vou explicar como que esse paradoxo se relaciona com você estar preparado para uma tragédia. A partir do momento que você souber fazer a sua própria comida, depenar lá um pombo que você caçou, que você souber se defender, que você souber gerir os seus recursos, seu alimento, para garantir a proteção sua e dos seus numa situação de emergência, você vai se tornar uma pessoa mais confiante para todas as áreas da sua vida. Isso vale não só para
é claro, preparação para uma crise, para uma epidemia, etc., mas para tudo. A partir do momento que você é uma pessoa mais preparada, mais capaz física e mentalmente, você vai adquirir mais confiança, vai adquirir mais proatividade e vai estar automaticamente mais preparado. Então entenderam o paradoxo, né? Você se torna mais preparado e mais capaz por ser capaz e preparado, ou é o contrário? Você é confiante e depois você se torna capaz e preparado. Esse aí é o paradoxo do Tostines aplicado ao sobrevivencialismo, uma filosofia interessantíssima para vocês aplicarem nas suas vidas. E é claro, isso vai trazer benefício para você não só numa situação de emergência, mas a partir do momento em que você for uma pessoa mais confiante, mais assertiva, com mais confiança em si mesma, que é mais importante do que tudo, você será capaz de fazer mais, inclusive fora de um momento de crise. Você vai se tornar uma pessoa mais capaz e mais assertiva no seu trabalho, na sua vida pessoal, nos seus hobbies, talvez. Você pode se tornar um jogador de Call of Duty mais audaz, mais corajoso, mais assertivo, melhor para lidar com recursos, simplesmente por ser uma pessoa capaz em outras áreas. É um exemplo infeliz, né? Querer que você vire um jogador mais assertivo de Call of Duty. Que merda! Mas é o exemplo que eu pensei nesse instante. Espero que vocês tenham entendido todo o recado desse vídeo. É um vídeo mais complexo, mas vocês são inteligentes, né? Meu público é esperto, vocês vão entender.